Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da lição dessa semana, que foi a singularidade da Bíblia. O nosso guia de estudos hoje vai trazer um texto, que é o texto base do estudo de hoje, de uma obra intitulada O Grande Conflito, na página 9. Que fala um pouquinho a respeito da maneira como nós devemos encarar a Bíblia, como é que ela deve ser compreendida por aqueles que querem seguir a Deus. O texto, me permita lê-lo, diz o seguinte: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Algumas coisas que esse texto está falando. A primeira coisa que ela diz é o seguinte, é que a Bíblia, na Bíblia nós encontramos o conhecimento dado por Deus aos homens com um propósito, salvação. Tudo que tem na Bíblia, quando você começar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando você começar lendo assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, você tem que entender o seguinte: esse texto foi dado com um propósito, a salvação do ser humano. Tudo que você for ler na Bíblia, se você for ler lá o Salmo capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto foi dado com um propósito, salvar o ser humano. Quando você for lá para Apocalipse capítulo 21, eu, João, vi a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada por seu noivo. Esse texto foi dado com um propósito, salvação do ser humano. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, tudo que Deus revelou. Deus queria salvar o ser humano, dar a ele conhecimento para que ele encontrasse o caminho da salvação e se permitisse ser salvo por Deus. Segunda coisa que o texto está dizendo, que a Escritura ela deve ser aceita como a revelação autorizada e infalível da vontade de Deus. Ora, se foi Deus quem falou através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina, se foi ele quem falou através dos profetas, então o que está na Bíblia tem que ter o selo da autoridade de quem? De Deus. Portanto, nessa perspectiva, a gente tem que entender que essa é a revelação autorizada e infalível da sua vontade. É isso que Deus quer. Ah, pastor, e quando eu não gosto do que está lá? Então, tem coisa lá que eu também não gosto, não. Agora, quando a minha vontade vai contra a vontade de Deus, eu tenho que escolher quem é que vai vencer nesse negócio. Sou eu vou dar lugar à minha vontade, ou eu vou deixar que a vontade de Deus ela seja soberana na minha vida. Às vezes eu tenho que deixar de lado o que eu quero por causa do que Deus quer. Por quê? Lembra da primeira coisa? A primeira razão pela qual a Bíblia foi dada, para que nós sejamos salvos, para que a gente descubra o caminho da salvação. Então, se tudo que está na Bíblia para minha salvação tem alguma coisa que eu não gosto, então eu tenho que submeter minha vontade à vontade de Deus, porque se o que eu quero está diferente do que Deus quer, é sinal de que o que eu quero vai me levar para a perdição, e o que Deus quer vai me levar para a salvação. A terceira coisa que o texto está dizendo aqui, que a Bíblia é a norma do caráter. É ela quem serve como norma. Para quê? Para a formação do meu caráter. Para eu poder ser aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Veja, o pecado fez o que com a gente? Quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 26, você descobre que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas depois que o pecado entrou, essa imagem e semelhança de Deus começou a ser desfigurada no ser humano. Para eu voltar a ser imagem e semelhança de Deus, eu preciso resplandecer na minha vida, ou refletir na minha vida, a imagem de Deus. Como é que eu vou descobrir qual é a imagem de Deus? Revelado através da sua palavra. Meu caráter tem que ser formado de acordo com aquilo que está na palavra. Mais do que isso, é nela, na Bíblia, que descobrimos as doutrinas. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Ensinamento sobre o quê? Sobre como devemos nos portar nesta vida, uma vez que somos filhos de Deus. Isso é doutrina. Nela também nós descobrimos a pedra de toque da experiência religiosa. Ou seja, como é que nós devemos viver nossa religiosidade? Quer saber como? Vai para a Bíblia, você vai descobrir lá. Ah, pastor, mas na minha igreja tem uma experiência religiosa muito melhor do que aquela que a Bíblia fala. Legal,
aproveita. Pode ser muito legal para os sentidos, mas não vai te salvar. Porque a religiosidade ela tem que ser norteada também pela palavra. Ou seja, tudo na nossa vida tem que ser vivido pela palavra. E nós temos que ter compromisso com ela. É exatamente por isso que na segunda metade aqui do nosso estudo de hoje, aparece uma história muito interessante a respeito do Dr. Howlett Taylor. Esse era um ministro inglês que viveu num período de grande intolerância, no período da Maria Sanguinária, que era a rainha da Inglaterra, entre 1553 e 1558. Essa mulher, ela não tinha compromisso com a palavra de Deus. Ela queria que as pessoas tivessem a possibilidade de colocar aquilo que eram as tradições que a igreja havia estabelecido no período medieval na própria igreja, mesmo que a Bíblia fosse contra elas. Bom, o Dr. Taylor, ministro cristão, ele se posicionou e disse: não, na minha paróquia não, na minha paróquia quem vai ter a predominância, quem vai ter a última palavra é a palavra de Deus. Se a rainha disser uma coisa que estiver contra aquilo que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus vence, não a rainha. Ele teve coragem de se posicionar. A rainha, obviamente, acabou fazendo com que ele fosse expulso da sua paróquia. Promoveu uma perseguição contra ele. Ele apelou, nessa altura, para o bispo de Winchester, achando que o bispo de Winchester, que também era um homem que era conhecido por ser alguém leal às escrituras, mas pressionado pela rainha, o bispo acabou cedendo e mandou prender Taylor. Uma vez que ele estava preso, a rainha deu ordem para que ele fosse queimado vivo. Em 1555 isso aconteceu. Exatamente na noite anterior à sua execução, ele escreveu uma pequena carta que ficou imortalizada na história. E eu quero terminar aqui com uma frase, um parágrafo, aliás, dessa mesma carta. Ele diz assim: bom povo, eu lhes ensinei apenas a santa palavra de Deus e as lições que tirei do seu livro abençoado, a Bíblia Sagrada. Eu vim aqui nesse dia para selá-la com o meu sangue. Eu realmente me emociono com essas palavras. Esse indivíduo não apenas havia gasto tempo estudando a palavra de Deus, ele não apenas havia deixado que os princípios da palavra de Deus selassem o seu coração, ele havia ensinado esses princípios às pessoas que estavam à sua volta. E quando confrontado com a vontade da rainha, que era contrária àquilo que era a vontade revelada de Deus em sua palavra, quando houve esse choque, ele permaneceu ao lado da palavra de Deus. A situação ficou mais complicada, ele começou a ser perseguido por isso, permaneceu firme. Sua morte foi decretada, permaneceu firme. Quando agora, uma noite antes dele ser executado, ele tem a possibilidade de deixar por escrito alguma coisa, ele fala ao povo. Ele diz: meu povo, eu ensinei a vocês a palavra de Deus, só a palavra de Deus, e vim aqui hoje só para poder selar o que eu ensinei com o meu sangue. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando. Gente que não se compre e nem se venda. Gente que seja fiel ao dever, como a bússola é o polo. Gente que tenha coragem de viver pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Pessoas que tenham a sua vida norteada pela palavra de Deus. Eu mantenho hoje ainda o nosso desafio, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Aí algumas pessoas perguntam: pastor, por que hoje nós temos tanta gente que se levanta com essa força que o bispo Taylor acabou tendo lá em 1555? Talvez porque hoje a gente não leia tanto a palavra de Deus como ela era lida naquele tempo. Eu quero que hoje você tenha a possibilidade de poder dizer a Deus: Senhor, eu quero dedicar mais tempo para poder conhecer a sua vontade e eu quero ser fiel a ela. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado pelo estudo dessa semana. Obrigado porque através dele nós percebemos que a tua palavra, ela nos mostra Deus agindo através da história, ela nos mostra a revelação profética de alguns eventos que teriam lugar e que aconteceriam e que o Senhor abriu, descortinou para que o teu povo pudesse ter a sua fé alicerçada na tua palavra. Mas acima de tudo, tua palavra, ela nos foi dada para transformar vidas, para que sejamos preparados para a eternidade. Por favor, Pai, nos ajude a gastar tempo com a tua palavra e a sermos fiéis a ela, assim como o bispo Taylor foi.
pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?